Olá, em vídeo anterior nós estudamos o empregado, os requisitos para ser empregado, mas estávamos falando do empregado urbano. Neste vídeo nós vamos falar do empregado rural. O empregado rural, ele tem os mesmos direitos do empregado urbano no texto constitucional. A Constituição da República, no artigo 7º, dispõe: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, o legislador constituinte, no artigo 7º, caput, equiparou os direitos do empregado urbano e do empregado rural. No entanto, a CLT não se aplica ao empregado rural. O empregado rural não é regido pela CLT. O artigo 7º da CLT dispõe: os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam. A linha B, aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que exercem funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Então, apesar de ter igualdade de direitos com o empregado urbano, o empregado rural não tem os direitos previstos na CLT. A CLT não se aplica a ele. Artigo 7º, a linha B da CLT. O empregado rural possui uma legislação específica, que é a Lei 5889 de 1973. Lei 5.889 de 8 de junho de 1973. É a Lei do Empregado Rural. Portanto, ao verificarmos os direitos do empregado rural lá no artigo 7º da Constituição, a regulamentação do inciso do artigo 7º, que se aplica ao empregado rural, deve ser buscada aqui nesta lei do empregado rural, na Lei 5889 de 73, e não na CLT, porque a CLT não se aplica ao empregado rural. Se a Lei 5889 de 73 regulamentar aquele inciso do artigo 7º, é ela, a 5889 de 73, que será aplicável. Na hipótese de haver na lei do empregado rural direito tratado de forma diferente ao previsto na CLT, e a CLT ser mais benéfica, não se aplica a CLT. Aqui não é o caso de se aplicar o princípio da norma mais favorável, porque se trata de norma específica, de norma especial. Então, havendo norma especial, é ela que se aplica. Então, a lei do empregado rural, norma especial, é que vai prevalecer sobre a CLT. Nós só vamos usar a CLT se não houver previsão na lei do empregado rural regulamentando aquele direito assegurado a ele, lá no artigo 7º. E também nas hipóteses que a própria lei do empregado rural e o decreto que a regulamenta prevê. A lei do empregado rural, no artigo 1º, dispõe: as relações de trabalho rural serão reguladas por esta lei e, no que com ela não colidirem, pelas normas
da consolidação das leis do trabalho. Então, a CLT será aplicável subsidiariamente. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 5889 de 73 expressamente manda observar algumas leis. Diz o parágrafo único: observadas as peculiaridades do trabalho rural, a ele também se aplicam a Lei 605, de 5 de janeiro de 1949. É a Lei do Repouso Semanal Remunerado, que regulamenta o artigo 7º, inciso 15 da Constituição. A Lei 4.090, de 62, 4.725, de 65, as leis do 13º. E outras leis que são mencionadas. O decreto 73.626, de 12 de fevereiro de 1974, regulamenta a lei do empregado rural. E lá no artigo 4º do decreto 73.629, ele manda aplicar nas relações de trabalho rural vários artigos da CLT. O seu parágrafo único também manda aplicar a lei do empregado rural várias outras normas. Então, você só vai aplicar a CLT subsidiariamente por força do artigo 1º da Lei 5889 de 73 ou do artigo 4º do decreto que regulamenta a lei do empregado rural. Pois bem, mas quem é o empregado rural? O artigo 2º da Lei 5889 de 73 diz: empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste mediante salário. Os mesmos requisitos para ser empregado urbano estão presentes aqui. Empregado rural é pessoa física que presta serviço de forma contínua, não eventual, mediante subordinação, sob a dependência do empregador e mediante salário. Faltou só a pessoalidade, mas a pessoalidade também é requisito para ser empregado rural. O artigo 2º fala que o empregado rural trabalha em prédio rústico, em propriedade rural. A lei é de 1973. Em 2015, muita coisa mudou. Nem todas as propriedades rurais mantêm os prédios rústicos, né? Então isso é irrelevante. O que é relevante para que o empregado rural seja empregado rural é que o empregador seja empregador rural. E quem é o empregador rural? Artigo 3º da Lei 5889 de 73. Considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com o auxílio de empregados. Então, o empregador rural é aquele, pessoa física ou jurídica, que explore de forma permanente ou temporária, diretamente ou através de prepostos, atividade agropecuária. Então, o empregador rural explora atividade agropecuária. E, portanto, quem trabalha para esse empregador rural que explora atividade agropecuária será empregado rural. Então, o empregado rural é a pessoa física que trabalha em atividade agropecuária de forma contínua, subordinada ao empregador e mediante salário e com pessoalidade. Então, esse é o empregador rural. Também a lei, no artigo 4º, diz:
equipara-se a empregador rural a pessoa física ou jurídica que habitualmente em caráter profissional e por conta de terceiros executa serviços de natureza agrária mediante utilização de trabalho de outrem. O empregador rural não precisa viver apenas da atividade agropecuária. Ele pode ter uma outra atividade, né? Ele pode ter uma profissão diversa, pode ser um empresário em qualquer outra atividade, pode ser um empregado e ter uma propriedade rural, na qual ele explore a atividade agropecuária. E nessa exploração de atividade agropecuária, ele será empregador rural. A lei do empregado rural tem algumas peculiaridades diferentes da CLT, né? Dando ao empregado rural direitos diversos. Por exemplo, o artigo 5º da Lei do Empregado Rural estabelece que em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, observados os usos e costumes da região, mas não se computando este intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. O empregado urbano, que trabalha 4 horas, não tem direito a intervalo. O empregado urbano, que trabalha de 4 a 6 horas, tem direito a 15 minutos de intervalo. O empregado urbano, que trabalha de 6 a 8 horas, tem direito a intervalo de 1 a 2 horas. Mas aqui, o empregado rural, que trabalhe mais de 6 horas, o artigo 5º não diz de quanto tempo será o seu intervalo intra-jornada, o intervalo dentro da jornada, aquele intervalo para a refeição, para o almoço. Qual a duração desse intervalo? Esse intervalo será aquele de acordo com os usos e costumes da região, direito costumeiro. Então isso vai variar de região para região. Aqui na região sudeste pode ser um costume, inclusive na região sudeste pode haver costumes diferentes. Estamos falando de Taubaté, interior do estado de São Paulo. No estado de São Paulo pode ser que haja costumes diversos, né? Aqui no Vale do Paraíba, na região de Presidente Prudente, na região de Ribeirão Preto, na região de Araçatuba, na região de Itu. Então, em várias regiões pode ter costumes diferentes. O direito costumeiro daqui de São Paulo pode não ser o mesmo do sul de Minas, pode não ser o mesmo da zona da Mata Mineira, do norte de Minas, do interior do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da região sul, do centro-oeste, do norte, do nordeste. Então, o direito costumeiro. O intervalo, portanto, será de acordo com os costumes da região. Mas o intervalo entre uma jornada e outra jornada, entre um dia e outro dia, é o mesmo da CLT, 11 horas. A CLT, no artigo 66, quando trata do intervalo interjornada, entre uma jornada e outra, adota o mesmo período de intervalo. Artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então é a mesma regra aqui da Lei do Empregado Rural que se adota na CLT para o empregado urbano. O artigo 6º da Lei do Empregado Rural fala dos serviços
caracteristicamente intermitentes, aqueles nos quais o empregado exerce o serviço, faz o trabalho, para, fica um período sem trabalhar, volta a prestar o serviço, para, fica um período sem trabalhar, volta a prestar o serviço. Esse é o trabalho intermitente, né? Neste caso, só haverá contagem de tempo de serviço quando ele efetivamente estiver trabalhando. Esses períodos nos quais ele fica parado não são computados, mas isso tem que estar anotado na sua carteira de trabalho e previdência social. Outra diferença com relação ao empregado urbano diz respeito ao trabalho noturno rural. A CLT, quando trata do trabalho urbano, lá no artigo 74, estabelece que o período noturno é aquele que tem início às 22 horas, perdão, artigo 73, o trabalho noturno é aquele que tem início às 22 horas de um dia e vai até às 5 horas do dia seguinte, parágrafo 2º do artigo 73. Durante o período noturno, o empregado deve receber um adicional noturno de no mínimo 20%. Né? Então, esse adicional noturno, ele tem fundamento na Constituição. O inciso 9º da Constituição estabelece remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, inciso 9º do artigo 7º da Constituição. E lá no artigo 73 caput da CLT, o adicional noturno deve ser de no mínimo 20%. A CLT também prevê, no parágrafo 1º, que a hora noturna será computada como 52 minutos e 30 segundos, por ficção. Então, das 22 às 5, se contarmos normalmente, dá 7 horas. Mas se contarmos a cada 52 minutos e 30 segundos como sendo 1 hora, das 22 às 5, vai totalizar 8 horas. Só que isso é para o empregado urbano. Para o empregado rural é diferente. Para o empregado rural, o adicional noturno é de 25%. A hora noturna tem 60 minutos. E o período noturno não será das 22 às 5, mas das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, na lavoura. Ou das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte, na pecuária. Então, quem trabalha, o trabalhador rural, o empregado rural, que trabalha na lavoura, caso ele trabalhe das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, nesse período, nessas horas, ele deve receber o adicional noturno de 25%. Caso ele trabalhe na pecuária, a partir das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte, ele também deverá receber o adicional noturno de 25%. Então, são regras diferentes. O artigo 14, dígito A, da Lei 5889 de 73, permite a contratação do empregado rural por prazo determinado, né? Então, ele pode ser contratado por prazo determinado. Por exemplo, para os contratos de safra, né? Apenas para o plantio, para a colheita, né? E lá no artigo 17 da Lei do Empregado Rural, ele estabelece que as normas da presente lei são aplicáveis no que couber aos trabalhadores rurais, não compreendidos na definição do artigo 2º, que prestem serviços a empregador rural. Nós vimos que, com relação ao empregado urbano, ele tem que ter 5 requisitos: pessoa física, continuidade, subordinação, salário e pessoalidade. Faltando um dos 5 requisitos,
ele não será empregado. Conforme o requisito que faltar, será um trabalhador diferente. Não terá os mesmos direitos. Mas aqui, na lei do empregado rural, o artigo 17 está dizendo que caso o trabalhador não preencha os requisitos para ser empregado, apesar de não ser empregado rural, esse trabalhador rural terá os mesmos direitos da lei do empregado rural. Então, ele terá a mesma proteção. Com relação ao empregado rural, são essas as observações. No próximo vídeo, falaremos sobre o empregado doméstico. Até lá!